Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje eu vou começar a trabalhar a unidade 3 do livro de vocês, que trata sobre as sociedades antigas do Oriente. Mas antes eu vou mostrar todo o conteúdo que a gente vai trabalhar esse bimestre e o objetivo da aula, ok? Bom, o conteúdo que a gente vai trabalhar esse bimestre é sobre os povos da antiguidade na África, os egípcios, no Oriente Médio, mesopotâmicos e nas Américas, os pré-colombianos, e também os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e sociais. Bom, gente, o objetivo da aula de hoje seria identificar e conhecer a localização geográfica das primeiras civilizações, a formação do Estado e a importância dos recursos naturais na formação das primeiras civilizações. Antes de eu entrar no conteúdo, que seria o Egito Antigo, primeiramente eu vou explicar para vocês um conceito que é muito utilizado pelos historiadores para mostrar essa localização geográfica em que essas primeiras civilizações foram construídas. Então, por isso que eu vou utilizar esse objetivo, que é conhecer a localização geográfica. Então, eu vou mostrar para vocês a localização geográfica que os historiadores chamam de crescente fértil, para vocês entenderem como se deu a formação dessas civilizações nesse local, ok? Então, vamos lá. O crescente fértil. As primeiras comunidades se transformaram em sociedades mais complexas. O cobre e o bronze foram importantes, mas sem os rios seria quase impossível algumas civilizações terem surgido. À medida que as cidades crescem, a relação entre as pessoas também se modifica. A atividade de produção de alimentos acabou definindo as tarefas. O convívio entre as pessoas foi organizado, criando-se as leis e os governos. Primeiramente eu vou explicar para vocês o porquê desse nome crescente fértil. É uma região que fica localizada numa parte da Ásia, que é o Oriente Médio, e numa parte da África, que seria o Egito Antigo. E aí, essa região ela tem um formato de lua crescente, porque essas primeiras civilizações elas seguiam as fases da lua na agricultura. E aí ela tem esse formato de lua crescente e fértil porque é uma região extremamente fértil, que contribuiu para o desenvolvimento de uma agricultura avançadíssima. Bom, e aí essas primeiras civilizações surgiram porque, lembra que eu expliquei para vocês, ainda na pré-história, naquele período do Neolítico, quando o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, e aí nesse processo de sedentarismo, o homem ele começa a se fixar em territórios. E aí, óbvio que ele precisava se fixar em terras férteis, que tivesse rios, para facilitar a agricultura. E aí surgem essas primeiras civilizações nessa região do crescente fértil, que é uma localização geográfica, como eu expliquei para vocês, ali na África e Ásia. E aí isso facilitou o surgimento dessas civilizações, certo? Que cresceram, que se modificaram, eles desenvolveram língua, leis, governos, lideranças. Foi nesse contexto, ainda do Neolítico, que o homem ele começa a construir civilizações, até o momento em que essas civilizações desenvolvem a escrita. Aí a gente sai da pré-história e entra na história antiga, ok? A necessidade de controlar o que era produzido, entender os astros, fez com que as pessoas desenvolvessem a matemática. A linguagem levou à criação da escrita e assim foi possível registrar histórias, cálculos matemáticos e as histórias. As sociedades que se cresceram às margens dos rios
são chamadas sociedades hidráulicas. Bom, galera, uma coisa que essas civilizações criaram, tiveram a necessidade de criar e desenvolver, foi a matemática, por exemplo. Por quê? Como eles desenvolveram a agricultura, eles começaram a comercializar. Então, a prática do comércio era muito forte entre essas civilizações. Então, eles ficavam com essa prática do comércio e mantendo contatos uns com os outros através do comércio. E aí eles desenvolveram a matemática. E aí outra coisa também que levou esses homens a criar foi a escrita, para se comunicar uns com os outros. Os primeiros a desenvolver a escrita foram os sumérios, lá na Mesopotâmia, que eu vou explicar para vocês depois. E aí os historiadores chamam essas civilizações de sociedades hidráulicas, porque elas foram construídas às margens de rios. O rio Tíbrio, Eufrates, o Nilo, lá no Egito. Elas cresceram em uma região chamada de crescente fértil, como eu expliquei para vocês o conceito do que seria crescente fértil, ok? E aí nós temos esse mapa que mostra exatamente o que eu falei para vocês. Essa região ela tem esse formato de lua crescente, porque essas civilizações se constituíram nessas regiões onde tinham rios, eram terras férteis, então por isso o nome de crescente fértil. Então vocês podem ver ali que tem o Egito, nos arredores do Nilo, a Mesopotâmia, aí nós tivemos também os fenícios, os persas, os hebreus, que também se constituíram e se formaram nessa região. E aí essa região é chamada de Oriente. Então os historiadores denominam que é a Antiguidade Oriental, que foram as primeiras civilizações que surgiram, ok? Então a aula de hoje foi sobre esse termo, e aí na próxima aula eu vou começar a explicar para vocês a história do Egito. Então eu vou explicar a formação, a cultura, a arte, a religião dos egípcios, e vocês vão ver que foi uma das grandes civilizações da nossa história, ok? Vamos praticar? Então, a atividade de hoje vai ser o seguinte: vocês vão observar essa imagem que eu acabei de explicar para vocês e vão responder as seguintes questões. Por que a região destacada é chamada de crescente fértil? O crescente fértil é banhado por quais rios? Qual a importância dos rios para as civilizações como a mesopotâmica e egípcia? Aí faça um desenho em seu caderno do mapa que representa o crescente fértil. Bom, então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão copiar essas perguntas no caderno e vão responder com base nessa aula de hoje. E aí não se preocupem que eu vou disponibilizar essa aula em PDF também para que vocês tenham acesso lá no GR8, ok, galera? E aí eu vou abrir um fórum para explicar para vocês, ou para tirar as dúvidas, para a gente interagir sobre a aula de hoje. Então eu encontro vocês lá no fórum. Um abraço e até a próxima aula.